Síndrome de ovários policísticos, SOP. Parece que é assunto de mulher, assunto ginecológica, mas não, tem a ver com fertilidade, planejamento familiar e até a saúde que você quer para os seus filhos. É isso mesmo, o assunto é tão interessante que é o tema do nosso Conexão Saúde de hoje, uma comemoração pelos nossos 50 episódios. A gente recebe um convidado ilustre, especialista no tema, e você é o nosso convidado especial para receber todo esse conteúdo. Eu te convido então, vem comigo! Olá, querido conectado, querida conectada, que alegria receber você aqui, uma salva de palmas! 50 episódios! Estamos comemorando 2 anos de aniversário, 50 episódios chegando até você com muita informação de qualidade sobre saúde, sobre bem-estar, sobre projeção de vida, que é o nosso compromisso aqui com você desde o primeiro episódio. Você sabe disso. A gente está aqui desde o número 1 com a Farmácia Manipulare, nossa patrocinadora, que se preocupa muito com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida, com te entregar confiança, desde a informação até um medicamento, uma suplementação, não é isso mesmo, meninas? Eu tô aqui com quem? Com a Maria Eduarda, com a Adriana, sejam muito bem-vindas. Obrigada, tô animada. Tá feliz? Nossa! Com certeza. Adriana, como é que foi que a gente começou? Tremendo na base. Não, na primeira reunião, vou contar isso. Vamos lembrar, vamos lembrar. A gente eu procurei a Marcela, né? Marcela, quero fazer isso. E já tava tudo alinhado entre a gente. Combinadas. Aí eu só falei pra minha mãe, ó, a gente tem uma reunião, tal hora, tal dia, beleza. Aí ela chegou e a Marcela perguntou, você sabe o que é um podcast? Ela, não faço ideia do que é, não sei, mas eu só sei que tem que dar certo. E aí, tá dando certo, Dri? Ó, Marcela, esse caminhar junto com Conexão Saúde, eu cresci muito. Que lindo. Não, porque no começo você fala, nossa, falar, eu não gostava disso. Só que o conteúdo que a gente traz para essa mesa é tão bom que envolve a gente de uma tal forma... Serve pra gente, que a né? gente muda a nossa própria vida. E a gente sabe o tanto que as pessoas estão usando do Conexão Saúde para mudar de vida. Também, é verdade. O que eu fiz com a minha saúde, eu tenho certeza que nós temos um público que está indo para o mesmo caminho. Com certeza, a gente é muito grato, Dri, de verdade a você que está aí do outro lado, porque nós temos um alcance mesmo de até 100 mil pessoas por mês que passam pelos nossos conteúdos de alguma maneira nas plataformas, cerca de 10 mil pessoas que nos acompanham. É você que está aí do outro lado, é muito mais do que número, é a sua vida que está sendo impactada e é isso que nos interessa. Com certeza. E para comemorar essa data extremamente visita especial, ilustre. a gente Nossa. trouxe um convidado, gente, que muito nos honra mesmo. É um profissional de renome em todo o país, escritor, palestrante, ginecologista, endocrinologista e também locutor e radialista. Nossa. Vocês vão sentir o poder da voz desse homem. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo. Doutor Cláudio Ferrarese, que alegria é recebê-lo aqui nessa mesa. Muito obrigado, o prazer é meu. Olha, a gente está radiante. Não é animados. todo dia que a gente recebe um profissional dessa categoria. Claro, honrando a todos que passaram Com por certeza. aqui e nos engrandece muito. Mas a gente escolheu a dedo mesmo porque é uma data especial e Que bom. muito nos honra. Vai ter bolinho hoje. Então. Vai ter presente. Isso eu já sei que vai ter. Mas isso a gente conta mais pra frente, daqui a pouquinho. Tá Pode bom. ser? Doutor Cláudio, meninas, vamos lá. Meninas. Nós estamos recebendo ele aqui para um assunto que afeta, assim, milhares mesmo, milhões de mulheres em todo o Brasil, em todo o mundo, e que ainda é digno de muita dúvida. Eu mesma sou uma pessoa muito ainda Leiga. e confusa nesse tema, porque eu mesma já recebi um determinado diagnóstico, que eu não sei se procede ou não. A gente está falando do quê? Da síndrome dos ovários policísticos, a SOP. Doutor, o que é a SOP? Essa síndrome é a mesma coisa que ovários policísticos? Quem tem ovários policísticos necessariamente tem a síndrome? Começa do beabá. Não sei de nada. Me explica, por favor.
A SOP, né, síndrome do ovário policístico, é um distúrbio hormonal produzido por algumas pessoas que herdam, então, geneticamente, através de quem? Através das mães, né? Muita gente pensa que vem de uma conjunção astral, mas não. É assim, uma mãe que na gravidez engorda, né, nos primeiros 3 meses, que é a formação de um novo cromossomo, né, até 12 semanas, que ela engorda mais de 5 quilos, ela tem muita chance de passar para a criança do sexo feminino a síndrome dos ovários policísticos, que vão se manifestar quando ela começar a menstruar. E quando for menino, essa mesma questão acontece em trazer para o menino, no futuro, mais chance de ele ter diabetes tipo 2 e obesidade. Então, é a mãe a principal responsável. causadora da genética, entre aspas, por isso. Então, até no Ministério da Saúde existe denominado isso, que uma mãe com alimentação incorreta pode causar alterações na filha para o futuro. Então, o Ministério da Saúde já fala sobre isso. Né? E só um PS aí, doutor. Essa mãe não necessariamente tem a SOP. Não, essa mãe pode não ter, ou pode ter. Tá. Se a mãe da mãe, a avó, teve SOP e não sabia que era SOP, ela com certeza passou. Porque hoje em dia, o que pode acontecer? Todo mundo fala, olha, nos primeiros 3 meses, você tem que comer por 2, ou até 3. E não é, né? E não é. Até as 12 primeiras semanas de gravidez, você tem que engordar no máximo 2 quilos. Pouco. Por quê? Porque o feto é um ente pequenininho que tudo que ele precisa já está dentro da mãe. Então, não precisa comer por 2. Precisa ser alimentado direitinho. Mas toda a família chega em volta e fala assim, não, você tem que comer mais, eu trouxe isso para você, eu trouxe a torta. Não. Então, esse distúrbio hormonal é causado principalmente por essa fonte de hereditariedade. É lógico que se numa família eu tenho já 2 gerações com ovário policístico, tem muita chance do bebê ter isso daí. E daria para evitar? Agora sou eu que faço pergunta. Claro, pode fazer. E daria para evitar com certeza. Aí é onde entra a programação metabólica pré-gestacional. Né? A gravidez não é mais de 9 meses. A gravidez é de 12 a 15 meses, onde a gente recebe o casal que quer engravidar e fala assim, vamos gerar saúde para uma criança que vocês querem ter? Isso é importante, porque se eu perguntar para todos os casais se eles querem uma criança saudável, todos falam que sim, mas que dê orientação de fazer os exames de 3 a 5 meses antes. Não se tem. Então é um preparo, é um planejamento gestacional. Hoje em dia, eu estava falando para elas agora há pouco, que muitas causas de infertilidade é o fator masculino. Quase que 57% das causas. Então, o Mais homem da metade, doutor? não é investigado. Certo. E quando chega lá e a gente pede um simples, único exame, né, que é o espermograma, que ele se recusa muito a fazer, mas muitas vezes a gente acha 0 em todos os itens. E aí essa mulher iria ficar tentando, se frustrando e fazendo de tudo e não conseguindo engravidar. Então, esse é um perigo muito importante. Sim. Então, o que nós temos que fazer? De 12 a 15 meses, fazer uma preparação do casal, melhorando a saúde de ambos. Tá. E isso inclui, se eu tenho síndrome do ovário policístico, essa mulher, 5 meses antes de tentar engravidar, precisa regular o quê? O fluxo menstrual, que é uma das alterações que a síndrome do ovário policístico tem, alteração da menstruação. Sintomas, né? Ela tem vários sintomas, como a produção de excesso de androgênios, que dá aquela pele oleosa. A gente vai chegar. Queda de cabelo, Essas dúvidas. né? Alteração hormonal. Então, tudo isso dá. Talvez a mulher com ovário policístico precise de uns 6 meses para regular isso daí. E dá? Lógico que dá. A base de tudo aí é a alimentação, que é uma das coisas que mais postergam um bom tratamento. Vamos chegar nesses doutor, detalhes, doutor. Vou só voltar um pouquinho.
Você usou a síndrome do ovário policístico como uma síndrome hormonal, foi isso? Metabólica. É uma síndrome. Metabólica. A síndrome, dentro da síndrome metabólica, tem a resistência à insulina. Mas a síndrome do ovário policístico, basicamente, o ponto-alvo da coisa é a resistência à insulina. Resistência às células do corpo atuarem com a insulina. A insulina é o hormônio que faz com que a glicose entre na célula. Certo. E por um motivo, não deixa essa glicose entrar na célula. Ela fica perdida. Ela fica no sangue. Correndo Só no que sangue. como ela fica, ela é absorvida da comida e vai aumentando e aumentando, e a insulina não vai funcionando, por isso que a gente chama resistência a um hormônio chamado insulina. E esse estímulo de aumento da glicose no sangue, que é o açúcar, faz com que o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, produza mais ainda. E isso não para, não para. Vai subindo, vai subindo, vai subindo e vai trazendo um malefício. O excesso de glicose, o corpo não tolera, transforma em Diabetes. gordura. E se transforma em gordura, principalmente gordura Abdominal. abdominal, a mulher engorda. A mulher tem... se olha no espelho e fica com uma sensação muito ruim. E o aumento do peso também gera mais inflamação, que piora mais a síndrome metabólica. É um ciclo vicioso. Né? Por isso que se a gente identifica o motivo, que não precisa ter cisto, né? O ovário, todo mundo fala síndrome do Então, ovário como é que caracteriza, policístico. então? Porque Explica a pra gente associa síndrome do ovário policístico. Isso é uma- Olha aqui, é um ovário que tem Vários. cistos. Essa é uma classificação antiga. Hoje se chama síndrome reprodutiva metabólica. O nome Isso, correto, então, nem é mais síndrome SOP. reprodutiva metabólica. Certo. Já mudou faz tempo ainda. Que quer dizer, mas- não tem nada a ver com cisto, né? Não. Mas Tem como- fenótipos, né? Tipo específico de pessoas que não tem cisto, mas tem a síndrome. E o que, na verdade, é a síndrome, né? É a pessoa ter resistência à insulina. Então, Tá. não só SOP, né? Mas obesidade e síndrome metabólica, os três conjugam com o mesmo problema, que é a resistência à insulina. Resistência, Então é obrigatório, doutor. Todo mundo que tem SOP tem resistência à insulina. sim. Necessariamente. Diria que uns 70%, 80%. Então, vale a pena fazer exame para todo mundo? Sim. Se Tá. você denota alterações metabólicas no corpo da pessoa, principalmente pela queixa, né? Eu tenho mais pele oleosa, acne, queda de cabelo, às vezes até a acantose nigricans, né? Que é um tecido aqui atrás mais escurecido. Pelos, não só pelo rosto, mas em maior quantidade pelo corpo, é importante fazer o diagnóstico. Né? Os sintomas estão praticamente declarados, mas tem cisto? Pode não ter. Se a pessoa é magrinha, e tem pessoas com a síndrome do ovário policística magras, a maioria, 80%, é obesa ou com sobrepeso. Então é importante a gente fazer o exame e ver o que tem aquela pessoa, porque ela pode ser uma portadora, entre aspas, da síndrome do ovário policístico e não ter cisto. Certo. E nem todo mundo que tem os cistos tem a síndrome. Na verdade, é assim, eu preciso ter para classificação, né, do síndrome do ovário policístico, uma classificação de Rotterdam, de 2003, eu preciso ter cisto. No ovário, eu preciso ter mais de 20 folículos que não evoluíram, que a gente Certo. chama de cistos, medindo de 2 a 9 milímetros. Aí eu posso chamar de síndrome do ovário policístico. Se eu tiver 4 cistos, não caracteriza a síndrome do ovário policístico. Tá. Aí eu preciso pesquisar a resistência à insulina. Mas no ovário, isso não é síndrome do ovário policístico. Muitas pessoas, por exemplo, adolescente, é um perigo todo médico chamar de que a adolescente tem, porque é muito comum a imaturidade do ovário num adolescente aí de 14, 15, 16 anos, tem mais cistos. É comum, porque o ovário ainda não aprendeu a produzir hormônios como deveria. A partir dos seus 16, 18 anos, aí sim, entra numa estabilidade de produção. Mas se não sabe produzir direito a quantidade certa, pode ter cistos lá, que não evoluíram. E não necessariamente será síndrome. Na verdade, o cisto é um folículo que não foi até o fim, né? Ao fim do processo. Ele tem que amadurecer naquele mês, ele tem que romper, liberar o óvulo e depois evoluir como um cisto, né? Aí chama-se corpo lúteo.
Mas quando você acumula esses cistos porque não ovula, aí é a síndrome do ovário policístico. Eles ficam assim, parece um colar de pérolas cheia. na periferia do ovário. Parados. Mas tem que ter mais do que 20. Mais que 20 nessa medição. Isso. Então, de fato, faz sentido fazer ultrassonografia, Sim, faz. identificar. Um simples ultrassom pélvico já vê isso. Ou endovaginal, que seja, já vê isso. E a gente já pode contar com isso. Mas não achei os cistos. Ou um ou outro, mas eu tenho no exame de sangue e no comportamento todo, na manifestação dos sintomas, características, eu preciso pesquisar a resistência à insulina e tratar. Perfeito. Ô, doutor, qual que é a prevalência em mulheres? E tem alguma outra causa sem ser a genética? Fatores ambientais são muito importantes. A obesidade, né, síndrome metabólica, atrai essas alterações, mas a prevalência é alta, é 45% das mulheres. Nossa. 45, então quase a metade das mulheres tem. Então, tem alterações hormonais típicas disso. Hoje em dia, se eu pegar toda a população de mulheres que estão na idade fértil, chega de 10 a 20% que tem síndrome do ovário policístico. Mas quem tem ovário, síndrome do ovário policístico, 45% não consegue produzir os seus folículos direito, porque eles ficam atrofiados ali, entendeu? O 45% é por causa disso. Mas 20%, até 20% das mulheres, é uma incidência bem grande. Com certeza. Nossa, muito, De né? toda a de população mulheres. e passa desapercebido. É. Durante muito tempo. Apesar dos sintomas que o senhor Não, já... mas muita gente, é normal, tudo é normal. Odeio essa palavra. É normal. Não é normal. Não é Não, eu normal, odeio né? porque assim, é frequente, é uma coisa. Tá. É normal? Não tem nada de normal nessas manifestações. Né? E essa incidência tão alta é por conta disso que o senhor falou de hábitos de vida, o senhor falou da importância da hereditariedade, muito determinante, mas considerando os nossos hábitos de vida, é por isso que tem tanta mulher com a síndrome? Na verdade, elas pegaram geneticamente, né, da mãe. Mas será que a mãe também teve hábitos de vida errado? Porque mudança de hábito de vida é o nosso holofote principal para a gente tratar. Vida sedentária, não faz atividade física. Alimentação totalmente desregrada. Né? Vamos falar um pouquinho de alimentação. Consumo exagerado de farinha de trigo, de refinados. Sim. Consumo diminuído de frutas. Eu Fibras. sempre falo assim, tá com dúvida se fruta pode consumir ou não? Pergunta, é de Deus a fruta? Se a fruta é de Deus, ok. Aí compara com churros. É de... É de Deus Não. ou é do homem? Né? Muito bom. Então, mas eu sempre falo isso. Aí a pessoa faz uma alimentação errônea Sim. e ela vai começando a ficar o quê? Inflamada. A inflamação começa por esses alimentos inflamatórios no intestino. E uma das causas, são 3 causas, mas uma das causas de aumento da resistência à insulina é a inflamação no intestino por leite e derivados. Quem digere a proteína do leite é o filho da vaca. O ser humano tolera. Tá. Por exemplo, eu sou intolerante grave à proteína do leite da vaca desde 4 anos. Então, eu passei minha vida inteira sem comer queijo. Se eu comia, eu tinha muito sintoma. Né? Então, é importante a gente saber sobre isso, né? Não ficar... como é que fala? Não dizer que é normal e aceitar. Não dá para dizer que é normal. Então, alimentação errada. Hábitos de vida sem fazer atividade física. Mas é o caminho. Então, eu falei atividade física. Eu não falei caminhada. Tá. Atividade... tem muita gente que se engana. E tem muito cardiologista que fala que não, dá pelo menos uma caminhadinha. Não, as pessoas estão se enganando. Hoje, o exercício que teria que ser feito para a saúde do ser humano, muito mais agora para quem tem síndrome do ovário policístico, é o assunto de hoje, é a atividade física muscular. Ou aquela atividade aeróbica de alto impacto, que é o HIIT, né, que a gente fala. Mas a melhor a combinação dos dois. Tem que ter uma atividade física muscular de pelo menos umas 3, de pelo menos 3. Ela está fazendo 3, está tá me dando dura, gente. Tá, é ó. o mínimo de 3. É o mínimo de 3. Tá. E o que é isso? Fazer exercícios musculares. Tem muitos exercícios que a gente pode fazer até em casa. Tem hoje na internet. Agachamento. Gratuito. Né? Você compra e se faz, você já está ajudando. Então,
atividade física, muscular, sono fisiológico, Sono. vamos falar sobre sono. Aham. E alimentação, importante. São os pilares do Só que a tratamento. alimentação regrada. Então eu tenho que comer 3, 4, 5 vezes por dia. Não, é o que comer. É comida, né? É comida de verdade. Tá. Por isso que muitas vezes a nutricionista trata a síndrome do ovário policístico com o pé nas costas. O profissional, a gente vai chegar na parte do tratamento, eu queria que depois a gente lembrasse disso, então, sobre essa parte nutricional, porque parece um absurdo, né? Que você Não vai é. ao ginecologista, aí você sai com um diagnóstico de SOP, e aí ele vai falar, você precisa procurar uma nutricionista. Você fala, o que tem a ver alhos com bugalhos, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a Porque ver. o alimento de hoje não é mais o alimento da nossa bisavó. A gente Antes, nós já o- falamos isso. né? Antes o solo era riquíssimo em nutrientes, hoje ele já é pobre. Então nosso solo hoje é pobre em magnésio, que é o mineral rei, né, de todos que produz energia. O solo mais capacitado de ter magnésio é o solo vulcânico. Eu prefiro não ter vulcão aqui no Brasil. Então você repõe Né? o magnésio. Então né? a gente repõe. E é aí onde entra a farmácia magistral. Porque A a gente vai dar a suplementação. suplementação na dose certa do tipo de magnésio certo que ela estiver precisando. Tá? Então, suplementação é uma coisa importante. Né? Mas a gente precisa entender que todas as pessoas têm uma diferença entre as outras. O tratamento, muitas vezes, tem que ser individual. Sim. Mas vamos falar da alimentação. A alimentação é, grosseiramente, a coisa mais importante que a pessoa tem que ter para não ter síndrome do ovário policístico ou não ter a manifestação. E muitas vezes a pessoa está gordinha pelos hábitos de vida alimentares. E corrigindo aquilo, Você consegue. Nossa, Você melhora demais. media. Fazendo atividade física ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina. A insulina começa A a penetrar. colocar o açúcar dentro da célula e começa a reverter o processo. Atividade física muscular, inclusive exercício de agachamento. E eu preciso estar na academia para fazer um exercício de agachamento? Não, posso fazer em casa. Exato. Se você encostar na parede, simples, Ficar... e agachar 10 vezes, Nossa, queima. eu até faço um parênteses para a pessoa. Você não precisa ir, ela não gosta de academia, ok. Eu até pergunto assim, você vai no banheiro fazer xixi? Vou. Quanto mais ou menos? A cada 3 horas. Ok, então vá no banheiro, Você faça o sobra. seu xixi, a porta está fechada, paga, né? 10 agachamentos. 10 agachamentos. Sobe e desce. Adorei. Olha essa dica. Não Se tem você- desculpa. Não tem desculpa. A porta está fechada, ninguém está Ninguém vendo. vai ver. Ninguém está Muito vendo bom. se você é ridículo ou não. Quer Né? dizer, não pode dar desculpa, Não, né? e aí paga 10 agachamentos. Daqui 2 ou 3 horas. Você vai vai lá de de novo, novo. paga 10 Agachamento. agachamentos. Vai chegar no Perfeita. final do dia, 50 agachamentos. A parte da Inferior. perna inferior é muito importante, mexe muito com os hormônios e ajuda até a diminuir o excesso de hormônio testosterona, que é um Perfeito. androgênico que dá todos os sintomas. Ai, a gente Ó, chega lá. Um Ô, minutinho. doutor Cláudio, para você fechar um diagnóstico hoje da síndrome do ovário policístico, qual é o principal sintoma? O primeiro deles é a irregularidade menstrual, né? Logo atrás vem o excesso de hormônio, a produção de hormônios masculinos, né? Que é o hirsutismo. E a presença de cisto no ovário é o terceiro. Só que agora, essa é a classificação de Rotterdam de 2003. Só que agora vão acrescentar um outro item chamado hormônio antimileriano. Toda vez que eu doso esse hormônio antimileriano e ele estiver acima de 4, que não é a dose correta é ficar no máximo até 2,5, a pessoa tem SOP. Então, só esse hormônio, Já que é produzido pelos folículos da mulher, folículos antrais, que são os melhores folículos que ajudam ela a engravidar. Esse hormônio é produzido lá. E se esse hormônio está alto, é porque a mulher tem síndrome do ovário esse policístico. hormônio é Esse- dosado no sangue? É dosado no No sangue. sangue? Os laboratórios fazem, todo Perfeito. laboratório faz. Então Doutor são Cláudio. 4. Inclusive o serviço público também. A classificação de Rotterdam são 3. Tá. Só que ela não evolui desde 2003. E recentemente está se observando sobre esse hormônio.
hormônio antimileriano. Mas aí são os 4, então. Se Ou nesse hormônio momento antimileriano. tiver só mega alto, eu já posso dizer que tem. Então, só o hormônio antimileriano já é... Já é um... Saiu Forte. publicado isso? Ainda não, mas vão acrescentar Vai isso, com acontecer. certeza. Isso é novidade. Isso eu acho muito interessante, né, Nossa. Dri? Como que as coisas... A medicina, ela tá em Em evolução. constante evolução. A gente está falando de produção de conhecimento, de ciência. Eu compartilhei logo aqui nos bastidores, né, com o doutor, que quando eu comecei a minha vida, a menarca, né, minha primeira menstruação, eu logo fui diagnosticada com SOP. Na época, erroneamente, pelo que a gente chegou à conclusão, né? Porque, a minha menstruação era irregular. Tinham questões mesmo de oleosidade, acne, o que até costuma ser frequente pela idade, né? E aí, aquele tratamento, toma lá o hormônio tal, que era muito popular. O anticoncepcional, Fiquei né? tomando o anticoncepcional por um tempo e aí a coisa sumiu, assim. Mas será que sumiu mesmo? Não, Ou na não verdade, era, né? na verdade, o anticoncepcional ele não faz sumir. Ele melhora os sintomas, mas não trata a causa. Uhum. Toda anticoncepcional é uma junção de 2 hormônios sintéticos, etileno e estradiol e uma progestina. Tá. Esses hormônios sintéticos bloqueiam o funcionamento do ovário. Então, o ovário, mesmo que alterado em relação à síndrome do ovário policístico, ele é bloqueado. Quem manda é os 2 hormônios que tem na pílula. O sintético. Parou de tomar um mês, no mês seguinte está todos os cistos lá, está toda a manifestação da síndrome do ovário policístico. Então, assim, dar uma pílula para tratar o ovário policístico, não. Se o caso estiver muito ruim, dá acne, espinha, socialmente o negócio, você pode dar um mês. Mas é pro sintoma, né? Mas é por sintoma. Não se deve dar. Até hoje não existe nenhum trabalho científico que conclui que pílula é tratamento. Pílula é anticoncepcional, que é tratamento. Não é. Pelo contrário. Ela No intestino, mascara. no intestino ela até causa inflamação intestinal. Porque ela ela aumenta a permeabilidade intestinal. Os 2 hormônios aumentam a permeabilidade. E o aumento da permeabilidade vai fazer uma inflamação lá no intestino que pode, por via linfática, fazer rinite, faringite, otite, amidalite, asma, bronquite. Toda uma Por inflamação intestinal. Você já não ouviu falar que a maioria das doenças começa onde? No intestino. No intestino. Então, eu tenho que tratar uma mulher com intestino, com síndrome do ovário policístico, como para endometriose, como para qualquer doença, eu tenho que ter uma vertente de tratamento do intestino. Agora, o que normalmente tratava do intestino da nossa bisavó? Comida de verdade. Então, você aí... pela boca, a alimentação. Você aí que está tudo, pensando né? que tem que ter caviar ou alguma coisa? Não é comida de verdade. É o arroz, é o feijão, é a carne, peixe, frango, ovo, salada, verdura, Abolir legumes. os pacotinhos Isso. de bolacha, Nós temos que chips. Refrigerante. descascar mais, como diz Murilo, do que desembalar. Isso é comida. E isso reverte muitos processos de doença. E ajuda demais na síndrome do ovário policístico. Maravilha. Gente, Olha maravilhoso, né? Um beijo para o Murilo Pereira, que já esteve aqui conosco, né? Ah, O já? doutor mencionou, um mestre É um também, grande amigo né? meu. Ai, que legal. Foi maravilhoso o programa com ele. O senhor falou dos hormônios, o hormônio assusta a gente, né? Que não é da área, que não é da medicina. Qual que é a relação? O senhor mencionou os androgênicos. O que é isso quando a gente escuta? O que isso tem a ver com a SOP? Como que funciona essa questão dos hormônios androgênicos e a Então, síndrome? esse distúrbio hormonal que está acontecendo nas pacientes com síndrome do ovário policístico faz com que 2 gonadotrofinas da mulher, que são os hormônios que saem do sistema nervoso e vão até o ovário estimular, Certo. eles fiquem alterados. E quando eu altero esses 2, eu induzo a formação de hormônios androgênios no ovário. Quem são? Principalmente a testosterona. Só que é uma quantidade em excesso. E essa quantidade em excesso, que não vai ser transformada no hormônio feminino pela ovulação, né, vai repercutir e vai deixar os cistos em volta do ovário inteiro. Por isso chama-se policístico. Tá? Então, essa produção inadvertida do excesso de hormônio androgênio vai repercutir em deixar a mulher com ciclos, às vezes, anovulatórios, sem menstruar. Tá. E se ela não menstrua, ela não engravida.
Esse é um problema importante. Consequência de infertilidade. Isso. Então, uma coisa que a gente pode prever lá, se a mulher não controla, se ela não trata a síndrome do ovário policístico, ela pode ser infértil, mas ela pode ter um câncer do útero. Porque se não ovula, se não menstrua, o tecido dentro do útero vai espessando e esse tecido ele pode adquirir uma propriedade de virar um câncer no futuro. Ô, doutor, deixa eu fazer um PS aí. Quem usa DIU e não menstrua? Não, é outra diferente. coisa. É outro diferente. funcionamento. É bom que quando se usa o DIU e não menstrua, você está falando do DIU hormonal, você não tem consequências menstruais. Entendi. E geralmente tudo que vem junto com a menstruação, o DIU evita, né? TPM, irritabilidade, nervosismo, tudo isso alivia bastante. E também falando de que é um método que você não circula no organismo. O hormônio do DIU, quando é hormônio, fica só dentro do útero. E quando é um DIU de cobre, também não sai de dentro do útero. Então, é o melhor do mundo, dos mundos, né, vamos falar assim, para que você evite gravidez e não adquira nenhuma substância que vai fazer a passagem hepática. E essa passagem hepática é que dá problema no uso de pílula anticoncepcional. Pelo que o senhor está Por dizendo... isso que está sendo, né, substituído, né? Muito. o uso do É, DIU, era né? o que eu ia comentar. Pelo que o senhor está dizendo, o DIU, na sua opinião, é um método contraceptivo mais Muito oportuno. bom. Até o Sistema Único de Saúde, eles dão o DIU. Doam o DIU, coloca lá no posto. Tem DIU de 5 anos e tem DIU de 10. Mas o DIU é um organismo, né, de silicone que está dentro do útero, impedindo que o espermatozoide encontre com o óvulo. Então, não existe casamento dos dois. Se não existe casamento dos dois, Não tem ninguém gravidez. engravidou. Então, falar que o DIU é abortivo, não pega. Não faz sentido. Não faz sentido, porque os dois não se encontram, o espermatozoide e o óvulo. Então, é muito importante mulheres que têm ovário policístico não ficarem tomando anticoncepcional, que vão piorar a doença. Né? Usar um DIU, ótimo. Custa caro. O posto dá de graça. Sim, o Sistema Único de Saúde fornece. Por que não? Então, Perfeito. resolvido, né? Está resolvido a anticoncepção. Né? O que eu preciso colocar para dentro é hábitos saudáveis. Né? Uma boa Perfeito. alimentação. Lembra que eu falei que se é de Deus, é o Pode correto? ser. Aham. Né? Então, hábitos saudáveis, atividade física, que nem precisa ser na academia, mas depende, mas você tem que fazer hábitos constantes. Não adianta fazer exercício uma vez no mês. Tem um exercício mais adequado. O senhor falou que é muscular. Muscular. Muscular é musculação ou Musculação. aeróbico? O exercício aeróbico mais frequentemente nos trabalhos citados para melhorar é o HIIT, de alta intensidade, aeróbico de alta intensidade. Então tem que suar. Tem que suar bastante, exercícios curtos, mas com uma frequência muito grande. Tá. Porque isso é o que vai fazer essa glicose, ela penetrar na célula e Isso. desempenhar a função que Na precisa. verdade, o exercício diminui a resistência à insulina, facilitando o aumento da sensibilidade. Então, a célula fica mais sensível e põe açúcar para dentro da célula. E todo o processo metabólico se faz presente. Completa. Completo. O doutor Cláudio, pré-diabético, às vezes você controla só com exercício físico, né? Sim, o Se exercício você físico, acentuar, você consegue controlar. regulação do estado metabólico hormonal, ver se nenhuma outra glândula está participando, mas o exercício físico é riquíssimo como tratamento. E faltou mais uma coisa, Por favor. o sono. Sim, sono é funcional? Sono fisiológico. 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 E todo mundo tem uma concepção, às vezes, um pouco deturbada sobre sono. O que é um sono fisiológico? É o sono onde a gente faz uma higiene do sono. E como é que se processa isso? Então, todo dia você abre a janela de manhã, o seu olho e a sua pele detectam a luz do dia. Avisam para um reloginho que a gente tem aqui, que controla o ciclo circadiano, que é o ciclo de produção de hormônios. Avisa, olha, 7 horas da manhã, vou dar esse exemplo, 7 horas da manhã, luz do dia. Esse relógio já faz uma conta, 19 horas, noite. 4 horas depois, 11 ou 23 horas, sono profundo. Para mim, estar em sono profundo às 11, 10h30, eu preciso começar o sono leve. E 1 hora antes do sono profundo, que é às 11, eu não posso ter, a partir das 10, eletrônicos ligados, né?
celular, televisão e computador. Uhum. Por quê? Porque essa luz azul desses eletrônicos fazem o olho e a nossa pele entenderem que não é noite Certo. e que é dia. Então, você vai deitar, não vai ter um sono. É aquelas pessoas que cochilam até umas 2, 3 horas da manhã e acordam. Não descansa. Muita gente tem isso. Uhum. Você não está produzindo os É uma hormônios. síndrome, né? A questão do sono inadequado. Mas todo hoje, mundo fica uma- na televisão, fica no tarde, celular. né? Eu acho que o pior de todos é o celular, né? E ficam vivendo uma experiência muito ruim, porque assim, o sono é feito por Deus para a gente fazer restauro. Uhum. Então Deus inventou o dia e inventou a noite. Uhum. A noite é para fazer restauro, para você carregar a bateria. Se você carrega as suas baterias, de manhã você acorda com 100% de energia. Uhum. Se não Aí, dorme, né? Você pergunta para todo mundo como é que você acorda de manhã. Essa é uma das perguntas que eu questiono a paciente antes de ela vir para consulta. Certo. Quando chega assim, por que você acorda sem energia? Ah, doutor, eu não sei. Todo dia eu acordo às 2, 3 horas da manhã, fico virando de lado, um sono leve. Então, não está fazendo higiene do sono. Uhum. A higiene do sono é isso. Eu faço assim, 9h30 da noite, desligo os eletrônicos. Certo. Pega um livro, vai ler um livro. Sempre Algo o livro foi relaxante. importante para a gente pegar no sono. Deixou de ser, agora é o celular que traz informações. O livro traz cultura. Uhum. O celular traz cochicho, curiosidades. Distrações. Distrações, muito mais sobre a vida dos outros. Então, 9h30 da noite, eu falo para toda paciente fazer um experimento. Desliga o eletrônico. Vai para o quarto, vai transar, vai conversar com o marido, não discutir relação. Tá. Né? Vai ler um livro, chegou às 10h30, até 10h30 vai dormir mesmo. Só que já está num ambiente mais aconchegante, já está num ambiente que tem menos luz. Então, ótimo, vai conseguir dormir. Né? Porque para dormir eu preciso produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. Certo. Só que eu só produzo em sono profundo. E se eu produzo melatonina e estou em sono profundo, eu produzo um maestro de todos os hormônios. Chama-se IGF-1, ou hormônio do crescimento. Tá? Estou falando técnico para explicar onde vai as coisas. Não, claro. Esse hormônio é que vai estimular todas as glândulas do organismo a produzir o que precisam. Funcionar corretamente. Quer dizer, se o sono não tá bom, Não produz Não isso, funciona. eu não tenho um estímulo de todas as glândulas em produzir o que precisa. Então, o seu organismo fica hipolimitado. Sim. E no caso da SOP, que tem toda a relação metabólica hormonal, eu também não Porque vou conseguir corrigir. Quando eu não produzo todos os hormônios que eu preciso produzir, eu produzo insulina, que é justamente o piora. hormônio que piora a SOP, que é a resistência à insulina. A minha pergunta tem em relação a isso. O senhor já explicou a resistência insulínica. E o que ela tem a ver, o que ela está relacionada com a SOP? Ela é uma causa, ok, mas metabolicamente... É a É o primeira causa. fator principal, é a resistência à insulina. Se eu tiver que dar uma causa, né, não é a presença do cisto, porque várias pessoas não têm cisto, mas tem a resistência à insulina. A dificuldade de trazer para dentro da célula a glicose. Sobrou glicose, o pâncreas é estimulado a cada vez mais produzir insulina e você vai montando um quebra-cabeça de obesidade, né? Às vezes até de futuramente um diabetes tipo 2 e até mais outros problemas cardiovasculares, porque a resistência à insulina também muda a parte lipídica, ela aumenta colesterol e triglicérides. Quais alimentos, aí eu pergunto para vocês, quais alimentos são responsáveis para aumentar a produção de triglicérides? Porque o colesterol é produzido pelo fígado, o triglicérides vem pela boca. Fritura. É. tudo que dá debaixo da terra. Fritura. As gorduras, Os principais são açúcar e trigo. açúcar e trigo. Então, carboidrato. A carboidrato Também. Simples. refinado, simples, e açúcar. Tá. Então- Ou seja, o pãozinho de todo dia, O em Pois é. excesso. É que isso em si é comida, né? Mas eu É, acho que piora quando Mas a gente vai tem falar. que ser pensado uma coisa. Ah, Vamos procurar o povo do Nordeste. tá. O que eles sempre comeram de manhã?
Mandioca, tapioca, tapioca, cuscuz, batata doce, cará, inhame. Aham. E eles sempre foram muito fortes. Eles Sim. não comiam pãozinho no café da manhã. Tá. Então, olha a dica. Eles sempre, quando vêm aqui para trabalhar, são pessoas muito fortes, Uhum. muito saudáveis. Uhum. É chegando aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro ou Sul, que eles começam a comer macarrão, Pão. pão, e aí começa a entrar em contato com o trigo. Uhum. Porque lá na terra deles, O problema é o trigo. o trigo é um grande É o veneno. trigo. O Certo. glúten tem a ver ou não? O glúten é a proteína do trigo. Tá, então, Então é assim, seria- vamos fazer uma revisão. Tá. A farinha de trigo, ela tem vitaminas? Não. Não. A farinha de trigo tem minerais? Não. Farinha de trigo tem alguma proteína boa? Não. Tem fibra? Também não. O que ela tem? Proteína ruim, que é o glúten. Certo. E o glúten que faz todo estrago de inflamar o intestino e aumentar a resistência à insulina e piorar a síndrome do ovário Ou seja, policístico. tirar farinha. E ainda está na mesa da maioria das É a pessoas, base. né? Mas Pra- quando eu passo de um carboidrato refinado, que é a farinha de trigo, para um carboidrato complexo, que mandioca, mandioquinha, Batata cará, doce. inhame, batata doce, Pronto. abóbora cabotiã, tudo isso melhora. Que isso que deixa a gente São bem. é o substitutos Isso. esse nosso hábito do... Eu confesso que eu amo muito pão simples, né? Na minha terra, pão de sal. Aqui é o pão francês, francês. né? Dependendo do lugar, ele varia. É, Pão de sal. pão de sal. Então, em se Minas. você pegar um copo Uhum. transparente, colocar sal e água e mexer, ele vira pão? De sal. De farinha de trigo. Então tem que ter farinha de trigo. Ah, Entendesse? exato. Sim. Então, quem come, eu só como bolachinha de água e sal. Uhum. Então, água e sal não vira bolachinha. Falta farinha aí, Tem né? farinha lá dentro. Então, Exato, a gente não precisa entra. explicar para Deus e todo mundo que é importante a alimentação. Eu acho que é o fator do tripé da saúde, né? Sono, alimentação e exercício, é o fator mais importante. E eu não preciso ter uma comida complexa. Uhum. Eu posso comer a comida trivial, arroz, feijão, carne, carne. peixe, frango. Os Posso comer. alimentos in natura. Os alimentos é só process- lembrar o que a sua bisavó preparados. comia. Uhum, tá. Sobre assim, a resistência insulínica, doutor, o senhor até desculpa a insistência, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho diabetes, a minha glicose está normal, ou não teve um grande distúrbio, como se isso não fosse relevante com relação à resistência insulínica, mas ela precisa ser investigado. O que a gente tem que investigar, principalmente, não é só a glicose, Uhum, é principalmente a insulina, porque todos os problemas sérios vêm da insulina, uhum. tá? Então, eu tenho que fazer um exame de glicose, insulina, e eu ainda acrescento mais um, que é glicose e insulina depois do almoço, 2 horas após o almoço, Certo. porque muitas vezes você faz um exame de sangue, ele vem glicose e insulina dentro do normal, e a pessoa com toda a sintomatologia. Quando eu faço no mesmo dia o exame de insulina e igual. glicose pós-prandial, pós-almoço, Uhum. eu pego o exame de insulina, que o normal é até 10, de 80, de Nossa. 90, e de, como tem muita insulina, baixa a glicose. Então, a Uhum. pessoa, depois do almoço, das 2 horas em diante, ela fica com... Prostradíssimo. prostrada, ela fica mole, ela fica com Sem hipoglicemia. energia, né? Uhum. Então, eu preciso ter o exame correto, né? Dosar, com certeza, a parte hormonal, que se a gente está falando de uma resistência à insulina que pode causar, alterando as gonadotrofinas, eu preciso dosar LH, FSH, testosterona total, livre. Perfeito. Esses Ele são já os respondeu. exames. Os exames. Ele já respondeu minha pergunta dos maravilha. exames, né, complementares. Perfeito. Mas vocês podem fazer outra pergunta de Não, curiosidade. a gente, com certeza ainda O tem. doutor Cláudio, quando eu era menina, eu tinha 14 para que... Ontem mesmo. Faz pouquinho tempo. Eu sou veterano. Encontraram ovário policístico e eu fiz uma cirurgia. Antigamente... Cirurgia? Esse eu nunca Eu tinha tirei ouvido. Vamos pensar assim numa mexerica. Nem sabia Né? disso. Vamos pensar numa mexerica. Eu, quando era residente, eu entrei em cirurgias de síndrome do ovário policístico quando eles tiravam 2 gominhos. Eles abriam a barriga e lá tirava 2, para ver se aquilo diminuía. Os Diminuía cistos que tiravam. pouco naquela região. Ah. Sim. Passava 2 meses, estava todo o cisto lá naquilo que sobrava do ovário.
E outra, você fazia uma agressão cirúrgica do Imagina, ovário. Esse sim. ovário poderia não funcionar mais. Aham. Então, durante um bom tempo se fez essa cirurgia e depois parou-se de fazer. Por quê? Porque melhor via que você não tratar o tinha. quadro clínico. Uhum. Mas era assim que Era se assim tratava. mesmo. Né? Era a última circunstância, porque não se sabia o controle da alimentação, da atividade física, do sono. Então, optava-se por uma cirurgia, mas isso não curava os Extremamente pacientes. Não. ultrapassado E já, hoje né? também não se Não, faz não, mais hoje, isso, né? nossa, há muitos Abolido. anos, graças a Deus, isso não é cogitado. E passar de um estado cirúrgico, uma intervenção cirúrgica, para uma intervenção de mudança de vida. estilo de Você vida, vê que, né? Nossa, bacana, que- né? A gente precisa olhar para o horizonte certo. Ficar esperando cair um remédio inventado agora para tratar uma coisa, onde a principal manifestação é mudança de hábitos de vida, Uhum. né? É você aderir o mais importante num sono bom, que é de graça. Você está na sua casa, você não paga para dormir. Né? Uma atividade física que dá para fazer até em casa, mas é atividade muscular. Né? E é importante tudo isso ser pensado e ser colocado em função. Uhum. Não adianta se falar, eu ouvi dizer que exercício Mas é bom, não mas pratica, eu né? tenho preguiça, né? Então, Sabe, quando eu era pequena, eu É. fui no oftalmo, aí prescreveu óculos para tratamento, e minha mãe falava, essa televisão adora esse óculos, né? Essa televisão vai enxergar super bem, porque o óculos vivia em cima da televisão. E às vezes a gente vai na consulta, até hoje, enquanto adulto, não é só criança que faz. A gente ouve tudo isso, A gente e aí a gente vai embora para casa então, né? Tinha que fazer, mas aí eu continuo Na mesmice. comendo meu lanchinho ali empacotado. A gente se sabota. Sim, É. sim. A questão do sedentarismo, e tem sempre, claro, a vida é corrida, puxada, é difícil. eu que prego acaba uma não- coisa muito importante: instalar métodos de qualidade de vida saudável. Você tem que instalar um hábito. Instalar. Se você instalar um hábito, é ótimo. O que eu sempre faço? Eu não acompanho uma paciente se ela não regrar a alimentação dela. Por isso, eu destino uma nutricionista para ela. Por que tem que falar em nutrição? Puxa, a pessoa mais importante que estuda a bioquímica do alimento é a nutricionista. Uhum. Né? Então, é ela que vai gerenciar todo o aporte de nutrientes através dos alimentos. E o que não tiver no alimento, ela vai fazer o suplemento. Uhum. Seria importante o médico entender sobre isso? Com certeza, mas aí é um outro campo que ele tem que se aprofundar. Uhum. Normalmente, numa faculdade de medicina, Você não- a gente não tem noção do que a bioquímica da nutrição faz. Tá? Então, por isso que eu agrego uma nutricionista e falo assim, não, vai lá, revisa. Ah, eu sei o que comer. Se soubesse, não estava Do obesa. jeito que tá. Não estava desse jeito, inflamada. Então, não adianta eu começar nenhuma tentativa de gravidez se eu tiver toda inflamada. Uhum. Não adianta se eu tiver com ovário policístico, se eu tiver com a manifestação dos sintomas. Eu preciso tratar antes. Por isso que a gravidez hoje é de 15 meses. Né? Sim. E é importante nesse tempo eu fazer isso. Se dá, lógico, em 3 meses que a gente trata uma mulher com síndrome do ovário policístico, ela volta a ter menstruação, regularidade de ciclo e volta a ser fértil. Só Que controlando legal. a alimentação. Só controlando a alimentação, Usando o exercício, sono, né? atividade O física. tripézinho. Então, né? existem medicamentos que ajudam muito. Tem uma substância que é até gratuita na farmácia popular, chamada metformina, Uhum. que é o nome farmacêutico, é o Glifage. glifage. O glifage é usado para pré-diabetes, Uhum. para evitar que uma pessoa tenha diabetes. Uhum. Mas essa substância metformina, ela é hoje cogitada como uma melhor substância para tratar a síndrome do ovário policístico. Certo. É a única? Por conta da Não, resistência. mas é de mais fácil acesso. Até Tá. no posto de saúde tem. Gratuitamente. E todo mundo pode usar. Uhum. Né? O médico vai prescrever, ou prescrever ela pega na farmácia popular. E gratuitamente. É só isso? Não, graças à indústria magistral, eu falo de indústria porque é mesmo, a gente tem N substâncias para ajudar. Eu não quero usar a metformina, porque eu tenho alguns sintomas, né, o glifage, alguns sintomas de soltar o intestino. Pouco acontece isso, porque precisa ter uma adaptação. Uhum. Então, eu não jogo essa medicação fora a troco de nada, mas tem muita substância. Eu preciso regular o sono, eu posso dar melatonina, que é um excelente tratamento para síndrome do ovário policístico. Eu posso dar ômega 3, óleo de peixe,
maravilhoso A questão para diminuir da inflamação. desinflamar a pessoa, diminuir triglicéridos, diminuir o colesterol, Uhum. né? Eu posso usar N substâncias, L-carnitina, elas dominam muito isso, é uma substância que reverte quadro, substitui a metformina, reverte quadro de ovário policístico para a pessoa engravidar. Uhum. N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, eu tenho N circunstâncias que eu posso usar. Mas vamos voltar para o básico. Qual é o básico? Comida de verdade. Ok. Eu tenho uma predisposição da minha mãe que teve síndrome do ovário policístico, ou comeu demais na gravidez no primeiro mês. Essa criança, se for menina, ela vai ter tudo para manifestar. Tá bom. Essa menina que hoje está com 16, 20, 25 anos e está manifestando, ela pode não passar isso para a filha dela ou para o filho? Pode. Ela precisa tratar. Uhum. E engravidar Bons hábitos, tratando. né? Essa pessoa, provavelmente dentro da gravidez dela, tem mais chance de ter diabetes gestacional e hipertensão, que a gente chama de pré-eclâmpsia. E o que a gente faz isso? Essa pessoa precisaria tomar todos esses substratos que eu falei, esses suplementos, mas até mesmo a metformina durante a gravidez. Aí ela não passa para essa criança e para o processo de genética. Ela interrompe, Interrompe. essa cadeia de transferência. Mudando o hábito de vida. Aham. Olha a Olha que importância, grandioso, né? Muito. Mas eu acho Tem que um começa na controle. alimentação. O suplemento é só a cereja do bolo, né? É. Não, É. mas olha, Até porque se não cuidar da alimentação, vai continuar na mesma lógica do hormônio, do anticoncepcional, né? Vai ficar só medicando e não vai chegar na mudança do hábito de vida, né? Mas Correto. olha, é um tipo de informação que acho que a maioria não sabe, que passa na gravidez. É isso. E você Passa tem na como evitar Sim. isso. Engraçado, né? O Ministério Olha da lá. Saúde tem isso. E esse era um daqueles slides Eu nunca que eu ia tinha ouvido mostrar, falar. né? Tá escrito no Ministério da Nunca tinha Saúde. Eu ouvido fui falar. lá. Tá assim, mães que têm uma alimentação inadequada favorecem a criança do sexo feminino a ter. Só. Às Só- vezes Então, a às vezes é pessoa... gordinha, tem uma predisposição, não sabe por quê. Ai, E assim, às vezes você não tem força suficiente para mudar um hábito por si só. Aí você pretende gestar, né? Ser mãe. E Quando aí tem uma gravidez, a vontade aparece. não de fazer aparece. tudo. E Aparece. aí ajusta essas coisas e você vê que você pode realmente determinar o futuro do seu filho, da sua filha, né? A partir de um comprometimento seu, né? Então, Marcela, é assim. Quando a gente pergunta para um casal, vocês têm por objetivo engravidar? Sim, mas vocês querem uma criança saudável ou com problema genético ou hereditário? Não, a gente quer uma pessoa saudável, uma criança saudável. E o que vocês estão fazendo para isso? nada. Não, mas mandaram a gente parar de tomar pílula. Tá, e como é que está a saúde de vocês? Ninguém pesquisa. Principalmente unidade básica de saúde. Chega lá. E eu Não, acho não interessante chega, né? ser o casal também, por mais que o homem não gere o filho. Tem esse Tem o conhecimento, apoio, né? né? Não, O tratamento é saber como o casal está de saúde, sim. porque a mulher não é uma minhoca, Não. que Exato. ela mesmo se engravida sozinha, Exato. né? É Ou uma seja, produção 50% do fator genético da criança é do marido, 50% da Sim. mulher, 50% do gameta masculino e 50% do gameta Os dois são feminino. responsáveis. Né? Os dois são grandes responsáveis. Então tem que gerar saúde, tem que levar o marido, né? Quando chega paciente com marido, eu já sei que quer engravidar. isso é bom. Mas que isso é o casal ótimo, vá que ele junto. tem que escutar As verdades. que ele, né? as As verdades, que ele tem que se responsabilidades cuidar. Às vezes o cara É. está obeso e essa obesidade, vírgula, essa inflamação passa no gameta dele para formar um filho. E aí? E aí? Importante participar, né? Perfeito. Então não é só Nossa. na placenta. Não. Vem por ele Vem também. tudo. Ou seja, toda determinação genética está no hábito de vida da pessoa. Nos dois. Os né? dois, Por né? exemplo, se eu pego um casal obeso, que a mulher, por milagre, engravidou, porque a obesidade geralmente dificulta engravidar, mas ela engravidou. Se esse casal obeso falar assim, não, a nossa filha ou o nosso filho vai ter uma qualidade alimentar diferente do que a gente pratica, essa criança não precisa ser obesa. Olha que bacana. Mas toda a condição. É um fator ambiental. A obesidade é necessariamente condição para SOP, por exemplo, para essas disfunções? Só, não. Não, só obesidade não. Tá.
tá? Mas tem muitas pessoas que são obesas e não têm SOP, Isso. né? Agora, todo mundo que tem a resistência à Insulina. insulina alterada, sim, aí vai ter uma gordura abdominal, Abdominal. muito intensa e vai gerar SOP. Uhum. Doutor, eu tenho uma pergunta, mas antes quero dar um recado. Hum. YouTube, gente, você que tá assistindo, deixa seu comentário pra gente, ativa o sininho, manda pra todo mundo, porque olha isso, um conteúdo riquíssimo de informação, super novo, né, pra gente, coisa que a gente nem Nossa, sabia. eu realmente, muita coisa que eu não desconhecia. Essa questão do Ministério da Saúde que o senhor falou, de já ter parâmetro. Genético, é muita coisa nova pra gente. Então manda pra todo mundo, pra você é mãe, filha. Então eu tenho certeza que conhece alguém que pelo menos ou já ouviu falar de SOP, porque é muito comum. É muito 20% comum. Prevalente. 20% de prevalência é muito. É um número E o Muito doutor, alta, né? a minha pergunta é se as mulheres de SOP têm mais risco cardiovascular Tem sim. e de desenvolver diabetes. Tem sim, porque essa alteração da síndrome metabólica, essa alteração que é predominante da resistência à insulina, por exemplo, a nível do perfil lipídico aumenta triglicérides e aumenta o colesterol, mas principalmente por aumentar o triglicérides, você acaba entupindo as artérias do coração devagarzinho. Então, você predispõe a aterosclerose e infarto. E como eu tenho excesso de insulina com muita glicose no sangue, que não está produzindo a absorção da glicose, eu vou levar essa pessoa a ter um diabetes pelo excesso de glicose no sangue. Então, olha os problemas futuros da síndrome do ovário policístico. Se eu cuido hoje, ela entra em remissão. Uhum. Remissão é não manifestação. E de que jeito? Aderindo a um estilo de vida saudável. Então, se a gente coloca um estilo de vida saudável, ela instalou esse hábito nela, Ixi. ela não vai ter mais Sucesso. esses problemas no futuro dela. Ô, doutora, o diagnóstico geralmente é demorado ou é feito rápido? Não, é da SOP? rápido. É rápido. Né? Quando depende de algum exame, o exame às vezes dura 3, 4 dias para ficar pronto. Né? O mais importante é ouvir a paciente muito bem. Ouvir tudo. Ela tem que ter tempo. Você não pode falar, tem isso não tem. Então acabou. Então você não tem. Tchau. Né? E não é porque não tem no ultrassom. O cisto é que ela não tem resistência à insulina. Uhum. Né? E a resistência à insulina é um fator causal mais importante das 3 doenças, né? Síndrome metabólica, que contém dentro a resistência à insulina, obesidade e SOP. Tudo funciona ali. A resistência à insulina que está fazendo isso. E se eu, ginecologicamente, ou endocrinologicamente, tratar essa resistência à insulina, melhora muito o futuro desta pessoa E das suas se eu gerações. e das suas gerações. E se eu instalar hábito saudável, ela pode se manter assim o resto da vida. Sem Era a minha desenvolver. pergunta, sem ativar aquela, Sem deixar de aquela ativar. condição. Que eu falei que não tem cura, mas tem remissão. Então eu Isso. deixo ela naquela doença em remissão, Quietinha lá. quietinha, sem Se manifestação. se ela volta a hábito ruim, ela Ela volta. pode A se volta mani- a essa atividade e volta tudo. Perfeito. Obesidade. Olha que Muito bacana, ligado né? ao estilo O de vida. bom hein? é que o senhor falou, é hábito. Então vamos considerar que eu consegui estabelecer novos parâmetros para minha vida. Então mudei o meu padrão alimentar, eu consigo fazer um sono regenerador, eu deixo de ser uma pessoa sedentária. Dificilmente você retroage nisso, né? Você segue nesse caminho. Isso. Então aí eu não vou ter nem sintomas e nem essas complicações Não, futuras. os sintomas vão embora. É Olha que rápido, bacana. você disse A coisa de menstruação 3 meses. volta a ser regulada na mulher. Aham. Você deixa de produzir excesso de testosterona, excesso do androgênio, então a pele fica bonita, você não tem os pelos no corpo, pode fazer um tratamento do laser para tirar aquele, né? Mas ele não nasce de novo. Uhum. Olha que bacana, né? A menstruação fica regular, o hormônio está assim, e os cistos, se estão presentes no ovário, eles deixam de existir. Somem. Se eles não estão presentes, ótimo. Mas dá para melhorar. Dá. E tomar a pílula só não vai Não. resolver. Não, e não Você é mascarar. normal. Não é normal. É muito importante a gente É enfatizar isso. frequente, mas não é normal. 20% de frequência é muito importante nas mulheres em idade fértil. Uhum. A gente falou da adolescência, o senhor comentou dessa diagnóstico precipitado e errôneo. É, Qual que é a idade adequada, não sei se a palavra seria essa, mas assim, que daria pra gente fazer essa leitura, fechar o um diagnóstico. diagnóstico. No início, o ovário
vamos até falar assim corriqueiramente. O ovário é um pouco preguiçoso quando ele começa a trabalhar a partir da primeira menstruação. Então, ele não vai saber direito tudo o que tem que fazer. Então, ele vai testando mês a mês. Tem mês que ele produz menos hormônio, tem mês que ele produz um pouquinho mais, aí vai trazendo uns sintomas, até que 4 a 6 anos depois, lá com 17, 18 anos para frente, não. Ele já está trabalhando como tem que trabalhar. Porque é muito frequente uma juventude ter cistos que não são a síndrome do ovário policístico e, por esses cistos, ter sintomas de pele, cabelo, unha, mas não tem nada a ver com a doença da síndrome do ovário policístico. Então, quem faz um ultrassom numa jovem está esquecendo que isso daí pode acontecer naturalmente por uma evolução do ovário. Que está se Essa parte estabilizando. hormonal, né? Ele está se estabelecendo para produzir hormônio corretamente o resto da vida. Mas não posso... até o tamanho dos cistos desse adolescente não chegam a 9 milímetros, são cistos bem maiores, e eu não tenho mais de 20 folículos, mais de 20 fístulas no ovário. Então, às vezes eu tenho 3, 4... Mas, continuando a atender essa jovem, essa adolescente, vai ver que vai sumir tudo. Quando o ovário volta a trabalhar como precisava trabalhar na idade agora reprodutiva, tudo volta para o normal. Eu ouso dizer que ainda é tão banal essa prescrição de você não está menstruando certinho? Toma aqui o anticoncepcional, porque vai entrar nos eixos e vai sumir esses sintomas. E, assim, precipita essa questão da SOP, você fica, às vezes, estigmatizado com uma coisa que você acha que você tem, que você não tem, e aí, na situação em que você, de fato, pode ter, quando você tem a resistência insulínica e tudo mais, parece banal, né? Não se leva a sério. E o uso de pílula não trata a causa. Ele só diminui os sintomas, né? Pele oleosa, Chega no ponto. cólica. Não, toma pílula. Engraçado, né? Pílula tem que ser o primeiro remédio nesses sintomas? Não, a maioria desses sintomas estão acontecendo por uma desregulação hormonal. Então tem que analisar os hormônios que participam do ciclo, estradiol, hormônio feminino, progesterona, hormônio feminino, e a testosterona, que é hormônio feminino também, tá? E quando eu tenho falta de progesterona, o hormônio feminino estradiol ele fica em maior quantidade e ele pode gerar pele oleosa, acne, espinha. Agora, se eu tomo uma pílula, o meu ovário está bloqueado. Totalmente bloqueado. O que está funcionando é aquele. Por isso que tem a falsa impressão de que, olha, melhorei a minha síndrome, que eu não tinha nada. Não melhorou nada. Você enganou o seu corpo nesse tempo. Então, volto a falar. Pílula anticoncepcional não é e não deve ser tratamento para síndrome do ovário policístico. E nem para endometriose. Porque não tem nenhuma publicação no mundo falando sobre isso. Eu dou aula na pós-graduação de nutricionista e de médico também, e eu tenho que estudar toda hora para ver se tem. Não tem trabalho que fala sobre isso. Não existe. Então, essa história de falar pílula serve para tudo, não é assim. Talvez a indústria farmacêutica fale isso para vender mais pílula, né? Mas a gente tem que se tocar e abrir a cabeça. Por quê? Vamos voltar para a nossa bisavó. Como é que ela cuidava da saúde? Né? Não tinha pílula anticoncepcional, tanto que elas engravidavam direto. Dava tempo para ter síndrome do ovário policístico ou até endometriose? Não dava tempo. Acabava, um atrás do outro, engravidava amamentando. E assim, não, peraí, o que mudou daquela época? A comida, a alimentação mudou. Certo. Toda avózinha, a verdade, bisavó, né? tinha lá a sua horta, tinha lá os seus animaizinhos, né? Tinha lá o seu pomar, né? O estresse que eles tinham era olhar para o céu e falar, será que vai chover Dormia amanhã? cedo. E dormia às 5h30 da tarde. Jantava até às 8h, escutava O um trabalho radinho. era muito físico, então tava ali... Dormiam Hoje a cedo. horta não dá conta sem agrotóxico. Não. Mas fértil. eles não usavam agrotóxicos. Sim, O que eles usavam? Esterco, né? De galinha, de mas hoje porco, pergunta se dá sem agrotóxico. Só que Não está na vira, hora, né? só que tá na hora de a gente se policiar em relação a isso. Sim. Né? Por isso que a gente pode ir atrás de alimentos orgânicos. Né? É para todo mundo? Não, às vezes é um pouquinho mais caro. Mas com E certeza vamos é mais combinar, limpo. né, doutor? Sempre quando pega esse tema, o alimento orgânico, maravilhoso se a pessoa tem acesso. Mas fazer o básico, no caso,
O comer a exercício. comida já é, Nossa, Já é melhor fantástico. já que é nada. fantástico. Eu preciso comprar uma couve orgânica? Não, eu preciso comprar A couve. couve. Eu gosto muito da Rita Lobo como, né, cozinheira e uma entusiasta da alimentação, porque é isso, ela vai falar, não é comer, igual você também falou, é caviar, não é nada complexo. É legume, Arroz, feijão. verdura, a carne. Não, como é que é? Não abrir, descascar, né? Não desembalar. Não desembalar. Descascar mais do que desembalar. Nossa. O doutor Cláudio, quando não tratada a síndrome do ovário policístico, o que pode acarretar? É o que a gente já comentou. Vamos só repetir. Primeiro, infertilidade, né? Porque a mulher não menstrua. Se ela não menstrua, ela não está ovulando. Se ela não ovula, ela não engravida. Que esse é um desejo latente nas mulheres. Segundo, a síndrome do ovário policístico, por complicação da resistência à insulina, pode predispor ao diabetes e pode predispor a doenças cardiovasculares, como aterosclerose e infarto agudo do miocárdio. Então, por exemplo, aumento da pressão, essa é outra coisa que está presente também na síndrome metabólica, além de obesidade, tudo isso dá para ser evitado. De que jeito? Estilo de vida. Estilo de A vida. mudança do estilo de vida. Não dá para fugir. Se vocês E a pensavam gente que ia ter tem uma acesso, medicação... né? Se a gente pensava que ia ter Nossa, outra olha resposta, lá. não é. Né? A Não. resposta já existe. É mais Não. simples do que a gente... É muito mais simples e a gente pode, até com o ato que vocês estão fazendo aqui da Conexão Saúde, passar essa informação para todo mundo, porque todo mundo fala assim, puxa, se eu comer comida de verdade... Olha isso, muda tudo. E o senhor costuma ver nesse caso, por exemplo, das mulheres com dificuldade para engravidar e aí chegam à conclusão, tem um diagnóstico de SOP, querida, você vai precisar fazer esses ajustes para, se você quiser realizar esse desejo. É efetivo? Você vê no seu consultório Vejo. essas mudanças acontecendo? Eu conto toda essa história que a gente acabou de falar até agora e falo que o ato dela começar a se cuidar, ou do casal começar a se cuidar, vai impregnar numa criança com muito mais saúde do que ela e o marido. Que é o objetivo de toda todos mãe e os todo pais. pai. Aham. Só que eles não têm essa consciência. Eles acham que é só engravidar. Então, eu invisto meu tempo em consulta. Eu tenho a consulta de 1 hora. Mas eu explico tudo isso. Eu não saio passando remédio, né? Mas se ela não tiver em comum acordo em mudança de estilo de vida, de hábitos de vida, não tem remédio que trate. Não Que dê tem jeito. suplemento que dê jeito. Né? Ela precisa ter essa consciência. Então, eu não preciso ter nenhum alimento especial. Né? Existem tantos, mas se é de Deus, vocês vão Tá lembrar. valendo, Tá Se é de valendo, Deus, por tá que valendo. não? Maravilha. Lembra dos churros? Os churros não é de Deus. Deus. A exceção da exceção. Vamos deixar um lugar para um sorvete, para um churros em momentos muito específicos. O sorvete legal, mas se for sorbet, melhor, que é feito de água. Exato. Evita gordura, evita o hidrogenado, ok. o açúcar exagerado. Um dia ou outro, ok, mas não É faça exceção. disso uma regra. É, Principalmente para aquela pessoa que tem síndrome do ovário policístico. sim. Então, para essa pessoa, às vezes, os primeiros 60 dias É é de rigoroso. dedicação de 100%. A pessoa tem que emagrecer comendo trigo, farinha de trigo, ela não vai emagrecer. conseguir. Zero. E o senhor estabelece, junto com o nutricionista, uma meta? Por exemplo, olha, a gente precisa reduzir em 20% o seu peso corporal, ajustar esse tipo de parâmetro? Como se a funciona? gente, eu converso sempre com a nutricionista, mas esse é o objetivo delas, né? Normalmente, se a gente já diminui 10% do peso que ela tem, eu já consigo fazer com que o ovário funcione. pra ter Olha lá, ovulação. só com alimentação. Só com alimentação, atividade física e um sono sono de regular. qualidade. 10% de 10%. mudança já é o suficiente. Não o suficiente, mas já Só que começa assim, a a estar. programação é para 60 dias. Tá. Então, durante 60 dias, não pode ter um pedacinho de pizza no final de semana. Tá. Nesse momento, onde eu preciso que ela faça tudo direitinho, e assim o ovário pode estar com ela, não está com o marido, eu preciso que ela faça. Então, por isso que é importante conversar com o marido e falar assim, não adianta você passar lá na Tem que pizzaria ajudar, né? e comprar pizza. Claro, Porque claro. senão ela vai querer comer e aí Sim. ela saiu fora. E toda vez que sai fora e descuida, ela volta 10 passos para trás. 10, não volta um passo. E aquilo que o senhor falou, né? É um compromisso familiar.
Porque uma família em geral se alimenta junto. Você prepara lá no fogão Esse é o para ideal. todos, né? É o ideal. Então, porque senão também fica esse estigma. A gente está falando SOP, a mulher é que tem útero, mas não é. A gente está falando sobre a fertilidade de um casal, sobre o estilo de vida de uma Isso. família, a né? sobrecarga não pode ser só em cima Com da certeza. mulher. Mais né? uma não, né, Mais Gri? uma Mas não, já né? tem tanto desafio. Quer dizer, Coitado. é escolha de vida, né? Que caminho que você quer ir. Eu acho que o Olha peso lá. é uma consequência, né? O emagrecer é uma consequência. Mas o gerar saúde é a melhor Com coisa. certeza. Né? Ô, doutor, a gente tá acabando. A Se gente tá fosse acabando? assim. É tão passa rápido. rápido. Quer fazer? Eu posso, Pode, rapidinho. pode. O senhor mencionou várias vezes a síndrome metabólica. A síndrome de ovários policísticos, síndrome metabólica. Pelo que eu entendi, a SOP está dentro da metabólica. É isso? Não, vamos lá. A resistência à insulina está na síndrome. Síndrome metabólica é uma síndrome que pega o organismo inteiro. Certo. Obesidade, a alteração da função por resistência à insulina, né? Risco cardiovascular aumentado, tenho mais triglicérides e mais colesterol aumentado. Eu preciso ter pelo menos 2 desses 5 fatores que eu falei presentes para ter uma síndrome metabólica, Certo. no qual a parte mais importante é a resistência à insulina. Tá. Não necessariamente ser gordo, né? Não. Mas a obesidade na síndrome é um fator que pode ser atingido. Mas existem pessoas com síndrome metabólica que não são obesos, mas se não se tratar, ela vai voltar. Vai para a obesidade, sim. Mas tem relação a síndrome metabólica com a SOP necessariamente ou não? Quem tem um não precisa. Sim. Se eu tenho uma síndrome metabólica que tenha resistência à insulina, A tendência a tendência é ter SOP. também tem a SOP. Entendi. Nossa, tá complexo. totalmente... Sim, faz sentido. Uma coisa afeta a outra. É o que eu vou voltar um pouquinho para trás. A resistência à insulina é o ponto crucial de 3 patologias: da obesidade, da SOP e da síndrome metabólica. Então, se isso converge para essas 3 patologias, eu preciso tratar disto, da resistência à insulina. Tratou, eu melhoro a síndrome metabólica, eu não tenho pressão alta, eu não vou ter obesidade, eu tenho níveis controlados de colesterol e triglicérides, eu tenho níveis controlados de açúcar no sangue, né? Olha quanta coisa boa. Então, eu melhoro a qualidade de vida. Em geral. Tem muito nome de patologia e não sei o quê. Mas o que é importante lembrar para a SOP? Resistência Insulina. à função da insulina. Tem A que ser função completada. na célula não deixa entrar glicose, para quem tem a célula ela fica resistente à entrada da glicose. Isso que a gente chama de resistência à insulina. E quando a gente faz, por exemplo, um exercício físico muscular, a gente aumenta a sensibilidade da insulina. Ela consegue trazer uma glicose para dentro da célula e reverter esse processo. Em energia. Hein? Cumprir o ciclo dela, que é a Glicose função produz do organismo. ATP. Diminui a Adenosina. circulante. Isso. Perfeito. Entendeu? Entendi. Desculpa Olha a aí, importância, olha, então você São me muitos falou que eu nomes. tenho que fazer exercício 5 vezes, né? Não, 6. Na verdade, assim, precisa ver quando que você começou a construir a sua poupança de músculo. Olha lá, Se gente. você construir a sua poupança a partir dos 40 anos, se você fizer 3 vezes por semana, tá excelente. Olha, não deu, só comecei a partir dos 50, 4 a 5 vezes por semana, se puder. Tem que tirar o prejuízo. Mas é o que eu falei, lembra do xixi? Aham. Faz em casa, né? Eu gostei dessa ideia. Vai, não, mas Levanta, eu vai. pego todo mundo. Eu não gosto de academia, ok, então vai no banheiro. Vai Você na faz privada. Agachamento. É uma Rapidinho. das coisas, mas a pessoa pode fazer calistenia, né? Que é o exercício com a cadeira em casa. A pessoa pode Resistência. fazer muitas coisas. Né? Hoje a informação na internet está muito grande e gratuita. Você Tem tudo. que fazer, você tem que se Não colocar tem em desculpa. atividade. É um movimento. Não dá para ficar parado esperando as coisas Esperando. acontecer, porque aí a doença acontece. E olha Perfeito. o tanto que esse açúcar faz mal, né? O açúcar é uma olha. fonte de energia, mas em acumulado, Em excesso, né? aí vai dar É o problema. excesso de tudo que faz mal, né? Uhum. Ô, doutor, pra gente encerrar, que orientação você dá para as mulheres que têm SOP? Bom, vamos falar em Vamos. se alimentar corretamente,
né? Se tiver a ajuda de uma nutricionista, ok, alguma orientação de quem já fez essa alimentação, mas comer a comida que a bisavó comia, Tá. né? Atividade física, fazer uma frequência muito grande de atividade física, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Certo. Menos que 2 não, mas 2 a 3 ok, mas dá para fazer mais? Vamos fazer mais, você só vai melhorar, né? Sono de qualidade. Lembra que eu falei da higiene do sono? Não adianta ficar assistindo televisão ou ficar vendo o celular até depois das 10 horas da noite. Essa noite não vai impactar em saúde. E, pelo contrário, aumenta a produção de insulina, né? Vai piorar a síndrome. Então, sono fisiológico, atividade física muscular e alimentação, comida de verdade, não inflamatória, é o melhor dos mundos. É isso. É o que vai. Por isso que eu sempre falo, olha, eu quando dou aula para os médicos, eu falo, ó, se vocês não entenderem todo esse processo, quem vai tratar a síndrome do ovário policístico é o nutricionista, e trata muito bem, porque ela faz tudo isso que a gente comentou Com aqui hoje. alimentação modular. Isso. É E se verdade. precisar de algum suplemento, inositol, só que ela vai usar. E não vai precisar, por exemplo, a nutricionista não consegue prescrever o glifade, né? A metformina, mas inositol ela prescreve. Normalmente. A L-carnitina. Que é um semelhante, é isso? que substitui. É um Magnésio, suplemento. ômega. Magnésio, ômega, melatonina. Olha Ou que seja, interessante. existem até recursos naturais, não farmacológicos, alopáticos, né? Que para fazer o tratamento, quando necessário, intervir com medicamento. Entre aspas. Ou no lugar de medicamento, né? Dá pra Você vai substituir. suplementar, né? Suplementar. Perfeito. E aí a pessoa vai mudando de qualidade, vai mudando consciência. O que a gente precisa repetir sempre, e é isso que a gente está fazendo aqui, mudar a consciência, Mudar a consciência. da pessoa para a saúde. A saúde não vem do céu, né? A saúde vem. Construída. Deus nos deu inteligência, e a inteligência para a gente fazer o quê? Discernimento. Né? Discernimento. Então, se ele deu inteligência, vamos usar. Vamos comer comida direitinho, vamos dormir corretamente. O que nós estamos fazendo Vamos de comer errado? bem. O que a gente está fazendo da vida, né, doutor? Fazendo muita coisa errada, vamos combinar. Tudo é escolha, essa né, questão doutor? do sono São mesmo. escolhas, mas diante de tudo isso que a gente conversou hoje, A gente quem tem que vai escolher o ouvir, certo. quem vai ouvir a gente vai falar, olha, não é tão difícil Não assim. é. Falaram um monte de nomes, aí, mas espera aí, já ouvi falar nessa conexão de hoje sobre alimentação, comida de Sono. verdade, sobre sono, sobre atividade física. Puxa, se eu fizer isso, eu vou melhorar muito. Muita coisa. Muito. Eu disse muito. Adorei Eita, essa voz. nossa. Maravilhosa, maravilhosa. Doutor Cláudio, você só floriu o nosso Conexão Saúde. Tinha que ser, né? Floriu De em 50 50 anos. 50 anos. Olha, quanta informação boa, 50 né, gente? episódios, né? 50 50 episódios. me diga uma coisa, quantos anos de medicina o senhor? Foram 6 de faculdade, aí 3 de residência e começou várias pós-graduações, né? De 18 meses. Eu fiz 7 pós-graduações. Então, o senhor está na estrada há tanto tempo e continua se atualizando. Estudando Tantas sempre, coisas que o sempre, senhor né? falou aqui Porque sobre... a medicina não é uma coisa que não vai mudar nunca. Ela pode mudar. Um tratamento que a constância, gente né? fazia, igual, por exemplo, tirar um pedaço do ovário, igual, não se usa mais. se Mas naquele usa tempo, mais. o conhecimento que se tinha é isso. Tomar anticoncepcional Né? não E se outra, usa mais. Eu já não prescrevo como ginecologista anticoncepcional há 17 anos. Olha Nossa. isso. Ah, quer evitar a gravidez? DIU. Ah, eu não gosto de DIU. Camisinha. Se o casal usar, não tem problema, não vai engravidar. Isso é um método do casal. Sim. Então, a gente tem que estudar, não tem jeito. Tem que Não estar. pode parar, né? Tem que estar, porque a publicação científica é muito grande. É só você entrar na internet, que está tudo gratuito lá. PubMed, pesquisa, coloca lá. Então, não tem E a segredo. sociedade muda, né? A gente sabe, Muito. mudou para pior em relação à alimentação e a gente está vendo as consequências. Então, a gente sabe que precisa ter respostas, igual o senhor disse, né? A nutrição hoje é fundamental, Fundamental. nesse processo. Mas o bom é que a informação está chegando, né? Sim, estamos aqui para isso. Não é verdade? É. Então é só... Por isso tem que mandar pra todo mundo É. assistir. Odri, e aí, como é que a gente Não, recebe... olha, hoje o- nós almoçamos com o Dr. Cláudio e ele falou assim, ó, dentro de tudo eu tomo minha creatina, nananã. Então a gente trouxe um presentinho pra você. Oba! Presentinho, ó. Amo o presente. Eu também, é sempre gostoso, né? Ah, é. Um jeitinho de receber com Então, carinho, vamos ver se você vai usar. agradecer.
essa Amo creatina. É disposição. grames? 3 gramas? 3 gramas. Ah, que O doutor bacana. Cláudio vive na estrada, né? Por conta das palestras, por conta de lançamentos, publicações. Eu sempre... Esse formato é muito prático, muito né? prático. A minha Leva a esposa, gominha. Minha esposa até estava vendo na internet, falando, onde a gente acha? Eu falei, Ah lá. cuidado. Ai, Sim. Que mãe, eu vou dar? Com certeza. Eu todo dia tomo 5 graminhas de creatina. Tomo todo dia. Isso faz parte do meu Tua respirar. rotina, né? É. Antes de ir para academia, eu já tomo. E de fato é muito efetivo nessa questão da construção que o senhor falou dos músculos, né? A poupança de. Acho que a Não creatina só. é Não muito só. mais além disso, A creatina né? é muito mais além. Ela melhora fluxo sanguíneo, né? Ela aumenta a produção de óxido nítrico no vaso, ela dilata os vasos, evita hipertensão, evita pressão alta, evita muita gente às vezes tenha infarto, melhora a parte Memória. cognitiva demais em qualquer idade. O senhor diria que hoje ela tá tipo, é um novo whey em termos assim de. Não, ela é muito mais que o whey. É? A creatina é a substância mais estudada em trabalhos científicos do mundo diante de qualquer coisa. Que legal. O whey já tem os seus Limitações, percalços, as suas limitações. Por quê? O whey é produzido com leite de Vai. vaca, que é uma... Que a proteína é uma Inflamatória. proteína inflamatória, que é a caseína. Tá. Então, eu, quando prescrevo alguma coisa, eu prescrevo a proteína do colágeno, que é aquela tecnologia Body Body Balance. balance. E é fantástico. É uma proteína, tem o mesmo grupo de aminoácidos, então funciona do jeito, só que não inflama o não tem. intestino. Então, só estou mudando a proteína. Agora, entre creatina e whey, 1000 vezes A creatina. Só um PS. Aprendemos mais uma coisa. Tem na mídia, a gente ouve muito, cuidado, creatina, tua parte renal. Não. Tem alguma coisa a não tem. ver? Por exemplo, os fisiculturistas, eles usam muita creatina, de 20 a 30 gramas por dia. Estão aí com a musculatura Aí e não sim. infartam por causa disso. Então, o uso diário de 5 gramas não vai fazer mal para ninguém. Pelo contrário, É seguro. né? É muito seguro. Até 10 gramas, não tem que... Agora, se você não faz exercício, você toma creatina, você melhora a função cognitiva, de memória, mas você não vai melhorar músculo. Tem que fazer exercício Musculação. muscular para melhorar o músculo. Mas a creatina por si só é saudável? Demais saudável. Um belo auxiliar. Então, Não, toma também. a dica. não tem gosto nenhum. É. E você toma igual um shot. Facinho. Ó, então, pra quem não toma o pó, tem opção de goma. É. 3 Vários graminhas por formatos. goma. É sem Manipulare. açúcar, É sem isso aí. glúten, sem lactose. Então, vem cá, Maravilha. olha a dica para vocês: exercício, alimentação, sono e creatina. É isso. Exatamente. Doutor, adorei. Muito Ai. obrigada. Obrigado, Vamos ter que eu. acabar, doutor. Os Tem que liberar, porque depois daqui a gente tá batendo papo, mas ele ainda tem compromisso, tem todo mundo aqui vai ir pra palestra, aprender mais, então Sim. tem muita coisa pela frente, né? Hoje o dia é promissor. A gente se sente mais uma vez assim honrada, deixar isso claro, uma alegria Que bom. recebê-lo. Foi uma aula, o senhor é mestre mesmo, né, de pós-graduação. Respondi e tudo aí? respondeu além do que a gente estava esperando e eu acho que mais importante, inspirou quem está nos ouvindo a buscar mesmo essa saúde como uma conquista cotidiana e pensando até nas futuras gerações. Tenho certeza que se a gente não quer necessariamente... Não é que a gente não quer o melhor para nós, a gente não tem forças às vezes para fazer por nós, mas por um filho, por um desejo Isso. de uma Você tendo uma informação, criança, né? isso é Tem. muito inspirador Só para do mudar a fato vida, de né? a gente não transmitir a síndrome do ovário Nossa. policístico com É essa muito. consciência. já é Poderoso. um avanço. É. Puxa vida, Com olha que certeza. coisa legal. Não precisa que toda a família tenha. Uhum. Só Dá para porque parar tem o que ter. ciclo, dá para parar. Bacana, né? Essa é a Muito prevenção. obrigada, então, mais Obrigado uma eu. vez. Poder Obrigada, ajudar. doutor Eu Cláudio. adorei. Maravilha. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Que prazer é te receber. Você sabe disso, a gente está aqui por sua causa, única e exclusivamente. Então, assim, deixa o seu like, o seu comentário. Você tinha esse tanto de dúvidas, ainda ficou com dúvidas, você viu que realmente é muito vasto e que tem muita novidade que a gente às vezes nem faz ideia. O doutor trouxe aqui pra gente essas informações. Você pode escrever, a gente vai atrás das respostas também e queremos essa interação. Afinal de contas, o nosso compromisso está sendo renovado. Te entregar informação de qualidade sobre saúde para você viver mais e melhor. Esse é o compromisso do Conexão Saúde, não é isso, meninas? Com certeza. Com certeza. É isso. Até a próxima, então. Um beijo.